E aí pessoal, beleza? O vídeo de hoje aí vai pro pessoal aí do som automotivo. Vou estar mostrando como é que é feita a ligação em série ou em paralelo de dois ou mais falantes. No caso aqui a gente vai começar com a ligação em série. A ligação em série consiste simplesmente nesse tipo de ligação. Consiste basicamente nesse tipo de ligação. Negativo com positivo, isso para dois ou mais falantes. E a ligação em paralelo vai consistir nesse tipo de ligação. Aqui temos um falante, vou colocar outro falante. Aqui o positivo, negativo, positivo, negativo. Passamos o fio aqui. Ou seja, não sei se está dando para visualizar. Ah, meu Deus. Errei aqui a ligação, mas tudo bem. Esse fio aqui em cima, ele é completamente positivo. E esse outro fio, ele é completamente negativo. Todo positivo vai por um fio e todo negativo vai por outro fio. Vou fazer outro desenho aqui para facilitar essa visualização. Passo o fio positivo, passo o fio negativo, positivo, negativo. Aqui é uma associação em paralelo de três falantes. 1, 2, 3. Aqui de dois falantes. E aqui uma em série de dois falantes. Essa em série aqui pode ir seguindo aí com mais falantes que você precisar fazer na sua ligação. Ok? Bom, e aí você me pergunta, para que eu vou querer ligar os falantes em série ou em paralelo? Pelo simples motivo. Vamos supor que eu tenho um módulo que ele tem uma potência máxima de 1000 RMS e ele trabalha para esses 1000 RMS em 4 ohms. E nisso eu só tenho dois falantes de 2 ohms. Comprei dois falantes de 2 ohms. Como é que eu vou ligar? Eu vou ligar os dois falantes de 2 ohms nesse canal de 1000 RMS que trabalha na impedância de 4 ohms? Não, a gente basicamente pega os dois falantes de 2 ohms cada um e liga em série. Essa ligação vai resultar em 4 ohms. Se você pegar o multímetro e fizer essa continha e fizer a medição, vai dar exatamente os 4 ohms, assim podendo ser ligado no módulo e vai dar aí os 1000 RMS completo a 4 ohms. E no caso, se eu tiver dois falantes de 2 ohms e ligar em paralelo, não vai dar certo, porque em paralelo, o que é que vai acontecer? Positivo, né? E o negativo. Então, positiva, negativa, desculpe, positivo e negativo. O que vai acontecer? Um bonde positivo em apenas um fio, bonde negativo em outro fio. Em paralelo, vão ser dois alto-falantes de 2 ohms, 2 ohms, 2 ohms. Isso aqui vai resultar em 1 ohm.
pela conta básica da resistência do alto-falante 1 vezes a resistência do falante 2 dividido por a resistência do falante 1 mais a resistência do falante 2. Isso aqui vai dar 4 sobre 4, que vai dar 1 ohm. Entendeu? E aí já não vai dar certo. E eu digo mais, nunca ligue a impedância, nunca faça uma ligação que a impedância do falante seja menor que a do módulo. Em pouco tempo aí você vai estar queimando seu módulo. Já vi muito caso de gente que queima módulo quando vai ver a instalação lá dos falantes tá errada. E principalmente quem gosta de subwoofer, porque sub vem com duas bobinas, certo? E aí eu vou estar mostrando para vocês como é que é feita essa ligação num sub de duas bobinas. Bom, aqui eu desenhei como se fosse a visão aí do ímã de um sub. O que acontece? Alguns fabricantes colocam as duas bobinas, são 4 bornes, né? 2 de cada lado no padrão, que cada um se refere a uma bobina. No caso aqui você vê 2 aqui, que no caso é uma bobina, e aqui outra bobina. O que vai diferenciar de fabricante para fabricante é a colocação dessa bobina. No caso aqui, ó, o fabricante pode colocar positivo, negativo e no outro lado positivo, negativo. Como também pode fazer positivo, negativo e negativo, positivo. Então tem que ficar bastante atento aí quando for fazer essa ligação em série ou em paralelo, para não estar se confundindo, pensando que um lado é positivo e no outro lado também vai ser positivo, como nesse caso, e na realidade vai ser positivo e negativo. Aí você pode estar errando aí nessa ligação. Então vamos começar aqui pela ligação em série. Ligação em série nesse padrão: positivo, negativo, negativo, positivo. Lembrando que a ligação em série é essa aqui, positivo, negativo e negativo com positivo. Então simplesmente a ligação vai ser essa aqui: entra positivo, vai negativo, e negativo vem positivo e sai negativo. Está dando para ver? Positivo, negativo, como se fosse primeiro falante, negativo, positivo, negativo, positivo, como se fosse aqui o segundo falante, que no caso é a outra bobina. E aqui para outro caso dos bornes ser positivo, positivo, negativo e positivo, negativo, que é simples, mas também aí precisa um pouco de atenção. Positivo, negativo, negativo, positivo, negativo. Estou colocando aqui a seta aí para facilitar aí o entendimento e a visualização. Então, se você tem um sub nessa configuração, provavelmente se você instalar ou o instalador fizer essa instalação, você vai ver que vai ter um fio cruzando por cima do ímã. Por cima, ou alguns colocam pelo lado. Não se assuste, é assim mesmo a ligação. Porque a bobina, no caso aqui o borne do negativo para o positivo, ele é cruzado, é uma posição invertida. Essa posição aqui vai estar só facilitando na ligação em paralelo, que eu vou estar mostrando aqui ao lado. Bom, agora se tratando aqui do caso em paralelo, vai ser a ligação aqui com borne positivo negativo e positivo negativo. A mesma configuração dessa ligação em série aqui. Então, paralelo, lembrando, é um fio somente para os bornes positivos e outro fio somente para os bornes negativos. Ou seja, aqui fica muito mais fácil a instalação. Você passa um fio positivo, positivo, aqui já é um positivo, e do outro lado negativo, negativo, que já gerou um negativo. Simples. E nesse outro caso você já vai precisar cruzar também. É positivo com positivo e negativo com negativo.
fazer mais escuro. Pronto. Então aqui você já sai um fio negativo e aqui você já sai um fio positivo. Positivo. E no caso, nessa ligação, você também vai ver um fio cruzando por cima ou pela lateral do ímã do módulo. E aqui também está valendo aquela regra. Em série, se for 2 mais 2 vai resultar em 4 ohms. Se for 4 mais 4 vai resultar em 8 ohms. E aqui, se for 2 mais 2 vai resultar em 1 ohm. E se for 4 mais 4 vai resultar em 2 ohms. Ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado. E até a próxima.